O Espírito do Senhor está aqui nessa noite. Nós vemos que nós podemos sentir que a presença dele é algo sobrenatural. E quando Deus está num lugar, isso é fato. Este lugar é transformado. É verdade. Você nunca vai num lugar onde a presença de Deus está e você sai do mesmo jeito. O pastor Silas fala que é importante para um crente, pastor Silas Malafaia fala que é importante para o crente ficar até o amém. Porque às vezes esse amém pode ser uma liberação de bênçãos para as nossas vidas. É isso, queridos. A presença do Espírito Santo é algo sensacional, formidável. Nós ficamos atônitos, porque Ele faz proezas. Essa é a palavra certa. Ele faz proezas e maravilhas. E esse ano de 2016, o Senhor me deu uma palavra para mim numa devocional. Eu escuto quase todo dia a Feliz FM, a rádio da Paz e Vida. E eles falavam que esse ano de 2016 seria um ano de crise. Está previsto um ano de crise pelos economistas, enfim. Mas que Deus estava dando a direção para eles que seria um ano de bênçãos. Aleluia. E quando virou o ano, eu fiz a minha devocional com o Senhor. E o Senhor confirmou isso comigo. Que esse ano é um ano de bênçãos, mas para aqueles que se manterem firmes na palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero compartilhar, não vai ser a palavra da pregação, mas eu quero compartilhar com vocês Salmos 1. Abram comigo, por gentileza. Não é a palavra da pregação, mas eu estou sentindo de compartilhar com vocês. Está dentro da pregação isso, mas não é a palavra, podemos dizer, a palavra principal que Deus me tocou. Salmos 1, acho que a grande maioria conhece esses salmos. Quem é crente conhece esses salmos, com certeza, né? Quem não é crente está precisando ler a Bíblia. Quem é crente e não lê a Bíblia está precisando ler mais ainda. Porque sem a Bíblia nós estamos mortos. Tá? E o que traz vida ao ser humano é a palavra de Deus. Salmos 1. Bem-aventurado, a minha tradução vai mudar um pouquinho, tá? De algumas, assim sucessivamente. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo as folhas, minha folha saiu do lugar, não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não é assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios prosperará. Querido, se você for ler, misericórdia, não pode um ímpio prosperar, perdão. Se você ler essa passagem no original, Davi, ele vai escrever esse texto, logicamente no aramaico, depois vai ser traduzido para o grego. É importante eu compartilhar isso, por mais que muitos falem do grego, do hebraico, isso é importante. Essa passagem, ele fala que as pessoas que observarem a Torá, isso ele fala, a Torá que é o Pentateuco, e as palavras do Senhor, e obedecerem, essas pessoas estão como árvores ao ribeiro.
qual dá fruto na sua própria na estação própria. O que acontece é o seguinte, queridos. Quando muitas vezes nós, pessoas que somos cristãos, estamos dentro dos preceitos de Deus, ouvimos a sua palavra, obedecemos, uma coisa é certa: nós vamos ter sempre o auxílio do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Isso é fato. Mas o interessante que Davi escreve, Moisés escreve esse capítulo, perdão. Moisés ele escreve esse capítulo e ele fala dos ímpios. Muitas vezes pensamos que os ímpios são aqueles que nunca ouviram a palavra do Senhor, e é verdade. Mas existem crentes que se portam, tem como desligar aqui, Luiz, por favor? Que se portam como ímpio. Por quê? Ouvem a palavra do Senhor, mas não a praticam, ou seja, não vai prosperar em nada. Você não será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E você não vai dar frutos. É verdade. Consequentemente, não vai prosperar. Tudo o que o ímpio faz, por mais que seja de bom grado, não passa de boas obras. Agora, uma pessoa na presença de Deus, que leva o Evangelho do Senhor a sério, que faz a sua palavra verdade, escudo, broquel, essa pessoa, querido, vai prosperar em todas as áreas. Isso é fato. Nós, diante da presença do Espírito Santo, queridos, nós vamos desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para nós. Eu mais ou menos falei isso na última vez que eu preguei aqui. Nesse ano de 2016, queridos, vai depender de você, vai depender de nós. Qual caminho nós vamos trilhar? Nós vamos seguir. Aleluia. O Senhor diz: eis que eu coloco a bênção e a maldição. Depende única e exclusivamente de nós mesmos. A escolha, Deus é tão perfeito que Ele nos deu o poder do livre-arbítrio. Alguns acreditam, e eu não acredito nisso, na predestinação. O que é a predestinação? A predestinação é aquele caso: você é salvo, você pode pecar o quanto você quiser, mas você, na última hora, aceita Jesus, é porque você já era predestinado a ser salvo. Isso não existe. Fato que não existe é que João 3,16, Jesus já quebra isso, porque Deus deu o único filho, seu único filho, para morrer por todos. Ou seja, não há distinção. Então Deus, Ele é tão maravilhoso, querido, que Ele nos dá o poder de escolha. Ele coloca nas nossas mãos a bênção ou a maldição. O que nós vamos tomar? Nós vamos tomar lixo? Ou vamos tomar a palavra de Deus? Se você toma a palavra de Deus, é fato, você vai prosperar. Os caminhos estão abertos. Uma vez, um não cristão falou: olha, a Bíblia é o melhor livro que existe na face da terra. Por quê? Ele mesmo falou: ela mexe comigo, eu a leio, mas ela mexe tanto comigo. E muitas vezes eu nem sei porque ela mexe tanto comigo assim. Porque ele não conhece o poder da palavra de Deus. Ele não conhece, ele não sabe o quanto isso pode mudar a vida do ser humano. Isso aqui, queridos, pode salvar uma pessoa. Porque essa é a verdadeira verdade. Não há outro livro que possa substituir o melhor livro de todos. Aleluia. A verdade, a salvação, a vida eterna. Deus mudou toda a minha mensagem.
Glória a Deus. Amém. Tudo. Eu ia falar de unção da conquista das nossas vidas. Pode falar que nós descemos. Mas eu vou chegar lá. Queridos, para muitos aqui, eu vou falar isso debaixo da orientação do Espírito Santo. Vai ser um ano de decisão, um ano de escolhas, um ano de renúncia, um ano de receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado, um ano de tomarmos posse daquilo que o Senhor tem deixado para nós. O salmista aqui, queridos, ele é muito perfeito. Bem-aventurado significa feliz. É mesmo. A felicidade, até o título aqui, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Amados, vamos permanecer firme na presença dele. Está difícil? Persista. Eu não consigo. Deus te dá força para que você seja capaz de conseguir. Eu ouvi ontem uma música, é verdade. O nosso Deus, Ele abre o mar, Ele fecha o mar, Ele abre a porta, Ele fecha a porta, Ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu e o seu Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Esse é o meu e o seu Deus. Ele é tão maravilhoso que Ele dá oportunidade, queridos. E Ele apresenta para nós aquilo que é bom. Aleluia. Só que muitas vezes, como um filho pródigo, nós escolhemos pegar a nossa parte, ó. Escolhemos ir para o meio do nada. Só que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Se você, já o salmista Davi disse, se você eu for para o Seol, o Senhor vai estar lá comigo. Nosso Deus é tremendo, queridos. Há algo impossível para Ele. O nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos lá para Juízes 7. Até onde não tem parede. Nosso Deus faz parede também. Se não tem parede... Juízes 7:1. Eu vou ser bem rápido, eu preciso de 10 minutos. Juízes 7:1. Aleluia. Então, Jerubal, que é Gideão, nome de Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com eles se havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali todos provarei. E será que aquele que eu te disser,
este irá contigo. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a água à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra grande gente se vá cada um para o seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo do vale. Todos nós conhecemos essa palavra. O Senhor, ele escolhe Gideão. E Gideão talvez seria a pessoa menos preparada para exercer aquela função. Gideão estava malhando trigo. E de repente o Senhor chega a ele e fala: olha, Gideão, eu tenho um particular contigo. Eu vou escolher você para uma grande obra. E Gideão, ele dá as desculpas que muitos dão até hoje. Ai, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o menor da tribo de Manassés, que era a tribo de Gideão. E o Senhor fala para ele: ei, eu te escolhi. Acabou. Não tem o que você duvidar. Muitas vezes nós ficamos naquele lenga-lenga, né? Vai, não vai, e o Senhor nos chama para algo, e muitas vezes nós brigamos com nós mesmos. Ai, quanto lenga-lenga. Mas quando o Senhor, ele tem algo, você pode estar com, eu vou brincar aqui, tá? Com o espírito de Jonas. Você pode estar com o espírito da preguiça, porque Jonas que fugiu para não ir para Nínive. Vocês podem estar como a Renata. Tipo um cara de paisagem. Você pode estar como você quiser. Que a Renata não trabalha, por isso que eu falei dela. Você pode estar na situação que você estiver. O Senhor, se Ele tem algo para você, Ele vai te puxar e falar: filho, vem cá, eu tenho algo para você. Ele converte o seu livre-arbítrio na vontade dele. Amém. Glória a Deus. Ele tem esse poder, queridos. Paulo diz: pode a criatura contender com o Criador? E o título dessa mensagem é: unção em nossas vidas. Unção é um termo da origem do latim de urege, que significa untar. Quantos aqui já untaram um bolo? Já pegou a manteiga? É a forma. É a forma. É a forma para fazer bolo. Untar bolo não vale, né? Pegaram a manteiga, passaram ali na forma, a mão fica toda oleosa. Isso é uma unção. A unção é o efeito de untar com algum produto oleoso alguma parte do nosso corpo. A unção é a capacitação, isso no lado espiritual. É a capacitação para executar uma obra, com o intuito de exercer influência espiritual, por vezes com a finalidade de abençoar e curar. Eu precisei muitas vezes da unção em matemática, no colegial. Porque era uma situação difícil para mim. Graças a Deus me deu essa unção. Hoje eu estou na faculdade, não preciso usar mais matemática. Mas, em várias situações das nossas vidas, o Senhor, Ele nos capacitou para algo. Naquele momento de dificuldade, onde você se encontrava, não tinha solução, e de repente vem a ideia,
ou vem no piscar de olhos algo sobrenatural, lhe aparece algo. Isso é o que? É a unção de Deus. A pessoa que tem unção, ele tem a capacidade de resolver diversos problemas. Muita gente fala, nossa, a pessoa tem uma unção para louvar. É porque Deus a capacitou ou capacitou para aquele exercício, para aquela atividade. Só que nós podemos declarar a unção na vida do outro. Eu posso aqui nessa noite declarar, isso é para quem crê, quem tem fé. Amém. Declarar a unção em várias áreas, em diversas áreas das nossas vidas. Isso pode vir a acontecer na vida de cada um. O Senhor olhou para Israel, Israel estava corrupta. Não entenderam, por isso que tem. Jerubaal significa adoração a Baal. Esse era o nome de Gideão. Por quê? Toda Israel havia se corrompido. Eles começaram desde aquela época já a adorar a Baal. E o pai de Gideão colocou este nome, Jerubaal, que significa também Gideão, em adoração a Baal. É a mesma coisa que você falar, ó Aparecida, colocar a sua filha em Aparecida, se você é católico, e assim sucessivamente. É uma consagração. Então, os pais de Gideão colocaram esse nome em adoração a Baal. Só que o Senhor ele é tão fiel e tão justo que Ele muda qualquer situação. Você pode estar no meio de uma família onde o pecado superabunda. Mas eu quero te dizer uma coisa. Onde estava o pecado superabundou a graça. E era a situação de Gideão. Gideão não estava no meio de crente. Gideão estava no meio de não crentes. Idólatras. Josué havia estabelecido o culto ao Senhor. Só que o povo se corrompeu. Antes de Josué morrer, o povo já estava pendendo para o lado de Baal. E Josué fala, olha, eu não sei o que vocês vão fazer a partir daqui adiante, quando eu partir. Só que uma coisa eu digo, e eu vou declarar na minha vida, eu e minha família serviremos ao Senhor. E toda a descendência de Josué serviu ao Senhor. Oh, aleluia. Então Israel se corrompeu. Só que no meio de toda aquela corrupção havia um homem que tinha um coração ardente pelas coisas do Senhor, sem ele saber que era o próprio Gideão. Aleluia. E ele estava escondido, queridos. E o Senhor falou, olha Gideão, é você mesmo. Vem aqui. Eu te escolhi. Ah, mas eu não consigo. Eu te escolhi. A unção de Deus estava sobre Gideão. A unção de Deus está sobre a minha e a sua vida aqui nessa noite. Para que essa unção venha a ser destacada, nós precisamos de um pequeno, eu vou chamar de elemento, que muitos dizem ter, porém no dia a dia eu não sei como a pessoa lidar com isso, que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se esperam. Não há como estar no Evangelho sem ter fé. Primeiramente, nós não estamos vendo Deus. Tudo isso é um ato de fé. Hebreus, se você ler Hebreus 11, diz isso. Agostinho, que foi um dos grandes teólogos, ele fala o seguinte: fé é crer no que não podemos, e a recompensa da fé é ver o que acreditamos. Charles Spurgeon falou: uma pequena fé leva almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Oh, glória! Amém! Isso é muita fé! A conquista a unção de conquista pode ser derramada na minha e na sua vida. Vai depender
disso, de fé. Da fé, perdão. O interessante é que Jesus fala, se a sua fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para a montanha, pode ir para lá para o outro lado, porque eu estou mandando. Ou seja, é algo sobrenatural a fé. E isso faz com que venhamos a conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu ouvi uma frase, é verdade, Deus ele age de acordo com a nossa fé. Se você tem a fé para dar um passo, Deus ele vai agir de acordo com esse um passo. Agora se você tem a fé para dar 20 passos, o Senhor ele vai contigo nesses 20 passos. Eu creio. Tudo depende de escolhas. Foi o que eu comecei falando. Tudo depende de como lidamos com várias situações. Tudo depende se nós acreditamos naquilo que Deus tem para nós. Gideão, ele duvidou na primeira hora dele mesmo, não do Senhor. Mas quando a confirmação veio, se você for ver um pouquinho mais para trás, o anjo aparece a ele e ele faz uma prova com Deus. Olha, eu vou colocar esse algodão aqui fora. Se chover no algodão e não chover ao lado, ao redor, eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. E o Senhor faz isso. Aí ele pede uma outra prova. Olha, se chover ao redor do algodão e não chover no algodão, eu vou. Deus, ele resolve fazer novamente aquilo que Gideão pede, a prova que Gideão pede. E Gideão, ele fala, amém, Senhor, eu estou contigo. Muitas vezes o Senhor fala, filho, eu estou do seu lado. Pode fazer prova de mim. Eu estou contigo. Só que nós estagnamos, nós paramos. Eita, eu não quero mais parar. Gideão, ele confiou no Senhor. Tudo aquilo que é impossível torna-se possível. Eu não consegui achar esse autor, mas ele fala, a fé é o pilastre de todas as coisas. E é a mais pura verdade. Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O grande eu sou, ele trabalha ao nosso favor. Sempre. Sempre, queridos. Em nenhum momento Deus trabalhou contra o seu povo. Só quando eles se rebelavam. Então está aqui a primeira coisa, não se rebele contra o Senhor. Segunda, não permita que os covardes estejam ao seu lado. Por quê? Deus fala aqui, olha, quem for covarde e medroso, manda voltar para suas tribos. Joseph Joubert, é francês, eu tenho dificuldades com nomes estrangeiros. Joubert diz o seguinte, o medo depende da imaginação, mas a covardia depende do caráter. O medo depende da imaginação, mas a covardia depende do caráter. Covardia já é uma questão de caráter. A primeira coisa que Deus fez com Gideão, olha, tira todos os covardes. Para vocês verem, o povo de Israel, Deus mandou quem? 12. 10 foram covardes, Deus falou, vocês não vão entrar nessa terra. Eu vou entrar nessa terra, papai. O medo em alguns momentos ele é positivo. Como assim, Otávio? Ai, meu Deus, e agora? Eu não faço. Covarde, corajoso. O medo em alguns momentos é positivo. Por quê? O medo nos previne, muitas vezes, de situações de morte. Se você for estudar mais a fundo, o medo, ele por exemplo, se você está em cima de uma janela, você não vai se jogar por medo. O medo às vezes pode salvar a sua vida. Porém, o medo ele pode atrapalhar
a sua comunhão com Deus e pode, meus queridos, levar à covardia. E covardia já é uma questão de caráter. Uma coisa vai levando a outra. Existem pessoas que são covardes, por isso não enxergam que aquilo que Deus tem para ela é bom, perfeito e agradável. A unção que estava sobre Gideão fez com que ele conquistasse a vitória sobre os midianitas. E o povo de Israel, todo o povo de Israel foi abençoado. Ao ponto de chegarem para Gideão e falarem: olha, você não quer ser o nosso rei? Nós não temos um rei. Ele fala: não, nós temos um rei sim, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. E Gideão, ele, além de conquistar a vitória sobre os medianitas, ele teve um papel importante, porque ele conseguiu que o povo voltasse à adoração ao nosso Deus. Certo é que depois eles voltaram à adoração para Baal de novo. Mas quando nós estamos ao lado de pessoas que querem conquistar as coisas do reino de Deus, queridos, nós somos influenciados por essa pessoa. É verdade. Temos que andar ao lado de pessoas que nos influenciam sempre a obter sucesso na caminhada com o Senhor. Glória a Deus. E para terminar, eu vou fazer algo que Deus me mandou também ontem. Só que Deus mandou isso ontem, quando eu estava preparando essa palavra. Eu vou chamar aqui a Renata, o Roger, a pastora Yara e a pastora Terezinha. E Deus, através da vida deles, eles vão ungir cada um de vocês. E para que esse ano seja um ano de conquistas. Aleluia. Assim como foi com Gideão. Não precisa ser uma oração. É só colocar a mão na cabeça e declarar: eu declaro a unção sobre a sua vida. Porque nós cremos que o Senhor, nesse ano de 2016, tem preparado o melhor para a nossa vida. Se coloquem de pé. Vou pedir para as pessoas que eu falei virem aqui na frente. Você vai vir, eles vão ungir você. E se você tiver fé, você vai, nesse ano de 2016, conquistar. Ter a unção da conquista.